Outro dia eu postei aqui uma solução para essa questão da escola naval, onde a gente tem que calcular o limite para x tendendo a zero dessa função, que é a cotangente de x elevado ao seno de x. E aí eu fiz um monte de conta lá, provei que o resultado é igual a 1. Então esse limite vai valer 1. Aí surgiram várias dúvidas que eu vou tentar responder aqui nesse vídeo. Na verdade eu falei várias dúvidas, mas essencialmente foram duas e que no final das contas são a mesma. Que foi o seguinte, a gente sabe aqui que se o x tende a zero, então esse expoente, que é seno de x, vai tender a zero. Então eu já sei que seno de x vai tender para zero, quando x for para zero. Então algumas pessoas tentaram usar esse argumento, que eu tenho aqui dentro desse parênteses a cotangente, e o expoente vai para zero. Então alguma coisa elevada a zero vai dar 1, por isso que esse limite é igual a 1. Só que eu expliquei que você não pode fazer isso porque essa função que está aqui dentro também depende de x, né? E quando x vai para zero, isso não está bem definido, porque o cosseno de zero vai dar 1, né? Então essa parte aqui de cima vai para 1, tende a 1 quando x vai para zero. Cosseno de zero é 1. Mas o que está no denominador é o seno também. Então se eu tenho seno no denominador, quando x vai para zero, esse seno vai tender a zero. Então eu ficaria com uma coisa do tipo 1 sobre zero elevado a zero. Não faz sentido, porque isso não está bem definido. 1 sobre zero não está bem definido. E o outro argumento que tentaram usar, mas que também não está correto, foi parecido com esse, em que observou aqui que esse quociente, tudo bem, ele vai para 1 sobre zero que não está bem definido, mas ele vai dar, na verdade, mais infinito. Esse limite aqui, se eu fizer limite para x tendendo a zero pela direita da cotangente de x, isso é igual a mais infinito. Justamente porque esse numerador do cosseno, né, vai para 1. E o seno vai para zero sempre por valores positivos. Seno de x aqui vai ser positivo sempre, porque o x está tendendo a zero pela direita, então x é sempre positivo. Aí o seno é positivo e vai para zero também. E aí quando você tem 1 sobre uma coisa que vai para zero pela direita, esse limite aqui vai dar mais infinito. E o argumento que tentaram usar, parecido com o anterior, é que então eu tenho uma coisa aqui dentro do parênteses que vai para mais infinito e o expoente vai para zero. Então eu teria mais infinito, seria como mais infinito elevado a zero, e isso aqui igual a 1. Só que também, essa expressão também não está bem definida, porque o mais infinito não é um número. Eu não posso escrever essa equação aqui, não faz sentido. Então o que eu vou fazer agora é mostrar dois exemplos em que eu tenho um caso desse tipo, f de x elevado a uma certa g de x, onde ocorre o quê? Onde essa f de x, que está dentro do parênteses, vai para mais infinito, essa g de x vai para zero, mas no limite total aqui da f de x elevado a g de x, não vai dar 1. Ou seja, eu vou querer calcular limites dessa forma aqui, x tendendo a zero de f de x elevado a g de x, onde o limite da f dá mais infinito, quando x tende a zero, e o limite da g dá zero, quando x tende a zero. Então eu teria algo da forma mais infinito elevado a zero. E eu vou mostrar que esse limite aqui, com exemplos, né? Vou mostrar que esse limite pode ser tanto mais infinito, quanto algum número real positivo. Que seja diferente do 1, né? Porque eu quero mostrar que não vale sempre isso daqui, mais infinito elevado a zero igual a 1. Então o primeiro exemplo, a gente poderia pegar o seguinte, f de x igual a 10 elevado a 1 sobre x ao quadrado, e no expoente, a g de x, eu vou colocar como sendo x. Então repara que esse daqui está dentro das condições que a gente está buscando, né? Porque essa função f, que está dentro do parênteses, é 10 elevado a 1 sobre x ao quadrado. E o x está indo para zero, então, se o x vai para zero pela direita, vai para zero sempre positivo, o 1 sobre x ao quadrado vai ir para quanto? Isso aqui vai para mais infinito. Porque o x vai ficando muito, muito pequeno. Então, o 1 sobre x vai ficar muito, muito grande. Portanto, vai para mais infinito. E aí, então, eu tenho 10 elevado a uma coisa que vai para mais infinito. Portanto, essa função toda, 10 elevado a 1 sobre x ao quadrado, vai para mais infinito. E essa outra aqui seria a nossa g, né? G de x igual a x. Quando x vai para zero, aqui é o próprio x vai para zero. Então, está dentro das condições. Agora, nota quanto que vai valer esse limite aqui. Se eu pegar e simplesmente aplicar aqui as regras de potenciação. Eu tenho potência da potência, eu posso multiplicar os expoentes e repetir a base, né? Então vai ficar limite x tendendo a zero pela direita de 10 elevado a 1 sobre x ao quadrado, que multiplica o outro expoente x. Então essa expressão de cima é igual a essa de baixo. Agora isso daqui você vê que cancela, né? Os expoentes multiplicando, o x dividido por x ao quadrado vai ficar só, é o mesmo que 1 sobre x. Então isso vai ficar o expoente 1 sobre x. Então eu vou ter o quê? Vou ter limite para x tendendo a zero de 10 elevado a 1 sobre x. Mas daí é o mesmo argumento que eu fiz para o 1 sobre x ao quadrado. Se o x vai para zero, o 1 sobre x vai para mais infinito. E 10 elevado a uma coisa que vai para mais infinito, esse limite aqui vai ser igual a mais infinito.
Então, apesar de ter uma função f aqui que vai para mais infinito e o expoente que vai para zero, quando você fizer o limite dessa expressão toda, isso vai dar mais infinito, não vai dar 1. E o último exemplo que eu queria mostrar é parecido com o anterior, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a função f como 10 elevado a 1 sobre x, ao invés de 1 sobre x ao quadrado, que nem antes, e a g como sendo seno de x. Então, repara que a gente está nas mesmas condições de antes, né? O x tende a zero pela direita, então o 1 sobre x vai tender para mais infinito. E aí o seno de x, como x tende a zero, o seno de x também tende a zero. Agora, o que apareceu aqui, então? Eu tenho que o 1 sobre x vai para mais infinito, portanto, esse 10 elevado a 1 sobre x também vai para mais infinito. A nossa f aqui, dentro do parênteses, está indo para mais infinito. E o expoente é seno de x, vai para zero. Então, de novo, eu tenho alguma coisa que vai para mais infinito, elevado a uma que vai para zero. Será que isso daqui vai dar 1? Agora você vê que não, porque, de novo, vou aplicar só a regra da potenciação aqui. Potência de uma potência, vou multiplicar os expoentes. Então, esse limite vai ser o mesmo que calcular limite para x tendendo a zero pela direita de quem? 10 elevado a multiplicação dos expoentes. Então, eu vou fazer 1 sobre x que multiplica seno de x. Vai ficar seno de x sobre x. Então, esse expoente agora é seno de x sobre x. E o limite fundamental disso daqui é 1. Quando x vai para zero, seno de x sobre x vai dar 1. Portanto, se esse expoente vai para 1, e eu tenho a potência aqui de base 10, o limite desse negócio vai dar 10 elevado ao limite daquilo ali que dá 1. Ou seja, 10 elevado a 1 é igual a 10. Então, agora eu peguei uma função aqui dentro do parênteses que vai para mais infinito, o expoente que vai para zero, mas quando eu faço essa conta aqui do limite da função toda, vai dar 10. Então, não vai dar nem 1 e nem mais infinito, vai dar 10.